Boa tarde, queridos amigos. Vamos então agora no capítulo final dessa história de Jim Elliot com os índios Quichua e, quem sabe, com os índios Aucas. Vocês já têm aí na cabeça que é no Equador, que é na selva amazônica, que chega até lá, que a estação missionária de Xandia foi destruída por aquela chuva e eles reconstruíram e também agora estão em Oiapungu e estão em Arapuno também. Então, bom, eu estou falando rápido assim, mas isso são vários anos que passaram, né? Então, eles chegaram lá em fevereiro de 52. Então, vamos contar fevereiro de 53, fevereiro de 54, fevereiro de 56 e nós já estamos agora, assim, lá para julho, agosto de 55. Então, já são alguns anos que eles estão ali, porque vocês têm que colocar na cabeça que não é rápido nem simples ter contato com os indígenas, aprender a língua, construir casas em madeira, tudo isso demora bastante. E eles estavam ali, limpar a pista de pouso, não é uma coisa que a gente faz sempre, né? Preparar uma pista de pouso no meio da floresta não é uma coisa tão fácil. Então, a gente vê que já são 52, 53, 54, 55, 4 anos que eles estão lá. 4 anos que eles estão trabalhando e estamos chegando já em setembro de 1955, ok? E ali vai começar para valer a Operação Auca. A ideia que eles tiveram foi uma ideia, assim, bem planejada. Eles estavam em 5 homens, né? Tinha o Jim Elliot, que é o pioneiro, vamos dizer, da ideia. Tinha o Pete Fleming, que foi com ele. O Nate Sant, que ele não era só entre os Quichuas, ele tinha um avião e ia para tudo que é lado, né? Mas também estava lá junto. Tinha o Ed McCully e agora chegou mais um, que era o Yuderian, que era um rapaz que tinha saído do exército e foi lá para ajudar, com toda a vontade e tal. Ele estava por enquanto lá na Chalmera aprendendo tudo, mas estava com muita vontade de ajudar. E o Derian também. Então tinham 5 homens e eles pensaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar um jeito de nos aproximar deles e mostrar que somos amigos. E com o avião, o Nate, ele era muito bom mesmo com aqueles aviãozinhos, né, de hélice, e ele inventou alguma coisa que ele ia rodando com o avião, rodando, ia largando uma corda, certo? E eu sei que ele fazia uma elipse de tal maneira que aqui, na ponta da corda, um balde ficava mais ou menos no mesmo lugar e o avião andando. Era o que eles chamaram de o balde voador, porque ele ia andando, alguém ia descendo o balde com alguma coisa. E aquele balde não ficava rodando junto, ele ficava naquela elipse meio parado no centro daquela elipse, né? E foi interessante porque eles começaram naquela clareira que eles descobriram que era uma aldeia Auca, rodavam ali por cima, rodavam e deixavam presentes dentro do balde. Deixavam machadinhas, né? Porque é um machado pequeno que os índios gostam, deixavam alguma comida diferente, deixavam roupas, deixavam coisas brilhantes, deixavam, sabe? E isso durante 1 mês, 2 meses, cada dia deixando lá e falando aquela frase bonita que era Bitoepa, Bitoe Kapomopa, Bitoe Kapomopa, Bitoe Kapomopa, porque eles colocaram um alto-falante ali no avião e ficavam falando Bitoe Kapomopa, nós queremos encontrar com vocês, e deixando aqueles presentinhos, sempre. Uma vez, olha só que legal, os índios foram lá e colocaram naquele balde que eles recolhiam depois, colocaram lá um presente também, um cocar lindo com penas das aves ali da selva que eles tinham feito. Ele falou, nossa, acho que eles estão entendendo que somos amigos. E quando isso aconteceu, eles falaram, precisamos achar um lugar para descer o avião e conseguir entrar em contato mais direto. Eles tentaram uma ideia que, sim, para os índios adivinharem, né? Eles começaram a jogar coisas nas árvores, em vez de jogar no centro da aldeia. Por quê? Eles imaginaram, bom,
para pegar as coisas nas árvores, vão derrubar algumas árvores, talvez dê para descer. Nada disso. Os índios preferiam subir na árvore, pegar o presente e descer. Então eles falaram, tá difícil. Mas um dia, andando assim na praia do rio Curaraí, eles viram uma... no rio, né? Eles viram uma praia de areia de rio, assim, né? Não muito longa, mas que o Nate falou, olha, eu acho que com uma boa manobra eu consigo parar ali. E ele pegou, foi e voou com o avião leve, só posso ir com uma pessoa. Então foi com uma pessoa ali e foi e conseguiu descer na areia ali da praia do rio Curaraí. Ele falou, nossa, aí já deixou o Pet lá. O Pet foi o primeiro que foi. Pet foi porque o Pet era magrinho, né? Já foi o primeiro. Aí ele murchou um pouco as rodas do avião para o pneu ficar um pouco mais murcho, não afundar tanto na areia. Voltou, pegou mais um, pegou mais um, pegou mais um. E logo estavam lá 4 que foram transportados, e mais o Nate e o aviãozinho. E eles pensaram, bom, a melhor coisa aqui é construir uma casa na árvore, simples. Tábuas na árvore, sim, uma lona, para ficar lá na árvore em cima. Por quê? Proteger dos animais da selva e também poder ver quando é que os Aucas iriam chegar. E todo dia fizeram assim, né? 3 ficavam lá morando nessa casa da árvore, que era o Pet, era o Jim Elliot, era o Ed McCully, né? E o Jim Elliot. Os 3 moravam ali na cabana da árvore. E o Nate e o Pete Fleming iam todo dia pegar mantimento, pegar comida, pegar notícias na base em Chalmette e voltavam, certo? E todo dia passavam por cima da aldeia e gritavam Betaueca Pomopá, Bitaueca Pomopá. Para quê? Para que os índios entendessem que era para ir lá encontrar com eles. E isso foi durante mais algumas semanas, né? E quando chegou lá para comecinho de dezembro de 1955, 1955, hein? Comecinho de dezembro, 3, olha só, hein? 3 Aucas apareceram na beira do rio. Já pensou? E eles falaram lá o que podiam, gestos e tal. Eles vieram, comeram com eles e ficaram lá. Dezembro, 24 de dezembro, Natal de 55, todos voltaram e tiveram um Natal em família. Todo mundo, imagina só, né? O Pet tinha casado já, e o Dorian era o único solteiro, tinha o Nate com a esposa, o Jim Elliot com a esposa, o Ed com a esposa. Então foi um Natal muito gostoso, o Ano Novo gostoso, e depois disso voltaram para lá. Voltaram, dia 2, nada, dia 3, nada, dia 4, nada. Vocês lembram que eu falei que dia 8 de janeiro é um dia marcante na história das missões, né? 8 de janeiro de 56. Nós estamos lá no dia 5 de janeiro de 56. 6, 7. E nada acontecia. E todo dia eles passavam e gritavam Bitoe Kamapoca, Andaraí, que é Curaraí, que era o nome do rio. E nada. Mas um dia 8 de janeiro de 56, eles sobrevoaram a aldeia e viram um grupo de homens, né, andando em direção à casa da árvore, à praia no rio. E eles ficaram todos contentes. Aí o Nate desceu junto com o Pete e falou, eles estão vindo. E os 5 ficaram lá, né, prontos para receber, né, Bitoe Kamapopomopá. E estavam falando e tentando falar qualquer palavra que eles sabiam em Auca. E estavam lá, felizes, sorrindo, né? E do outro lado do rio, né, apareceram os mesmos 3 lá, falando com eles. Uns começaram a nadar para encontrar com eles, os outros ficaram aqui, e de repente, uma lança, pá, pegou bem no peito de um deles. Aí flechas e lanças. E o que aconteceu? Incrível, né? Aqueles 5 jovens universitários que passaram um tempão ali buscando falar que eram amigos dos Aucas, aqueles 5 que deram tantos presentes,
foram mortos pelos Aucas. E as esposas todas estavam lá em Chalmera, do lado do rádio, lá querendo ouvir alguma notícia, querendo ver o Nate voltando com as notícias. E nada. Um dia, dois, e elas chamaram o exército equatoriano. Aí o exército foi lá, descobriu que o avião estava todo destroçado, a cabana da árvore também destruída, e começaram a procurar. E acharam pelo rio, né, os 5 corpos dos 5 missionários. Foi feito um culto em Quito, muitas pessoas de muitos países vieram, e a gente fica pensando assim, né, que coisa, né? Mas lembram da frase do Jim Elliot? Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Ele deu a vida dele. Ele não conseguiria guardar a vida dele. Podia morrer de câncer, podia morrer atropelado, podia morrer, sei lá, de pneumonia. Morreu com uma flecha dos Aucas. Ele não podia guardar isso, ele deu a vida dele para ganhar tesouros eternos. Como? Nessa época, foi a época que mais jovens americanos se tornaram missionários. Foi algo que repercutiu em todos os jornais e na televisão. Todo mundo soube dessa história. Dos 5 jovens que foram mortos pelos Aucas no rio Curaraí. Essa história correu o mundo e chamou muitas pessoas a ter coragem de ser missionários. E as esposas? Bom, as esposas poderiam ficar chorando a vida toda, mas não. A Betty e a Margie e a Melanie, depois de uns meses, foram na aldeia dos Aucas. Foram, elas. E elas conversaram, falaram. Eles ficaram espantados. Puxa, matamos os maridos delas, elas estão aqui. E eu sei que muitos Aucas entenderam sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre o amor de Deus, sobre o perdão. Elas perdoaram os Aucas. E eles falaram, como pode acontecer isso? E elas explicaram, Deus nos perdoou e nós podemos perdoar vocês. E foi assim que terminou a história. Eu falei que 8 de janeiro era um dia importante. É um dia importante porque muita gente lembra dele. Essa frase também é importante. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder. Foi um final trágico para os 5, mas para a obra de Deus, para centenas de missionários que se levantaram, para as esposas que foram lá e alcançar aqueles Aucas, e aqueles Aucas que vão estar no céu junto com a gente. Isso foi maravilhoso. É assim. Essa foi a história de Jim Elliot, para animar vocês a serem missionários que vão olhar os campos e falar, poxa, está precisando aqui, está precisando ali, está precisando lá. Muito obrigado.